Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção da semana 1 do PET volume 3 de matemática do 8º ano. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Então vamos à correção? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos sobre retas, ângulos e segmentos de retas que estão aí contidos no PET de vocês, na apostila de vocês. Para o conceito de retas, nós podemos determiná-las a partir de dois pontos, como eu mostro para vocês aqui, o ponto A e o ponto B. Nós traçamos uma reta, está aí. Ou seja, pessoal, ao marcarmos dois pontos no plano dessa tela e uni-los como eu fiz aqui, nós determinamos uma retinha T, como eu mostro para vocês aqui. E essa retinha T aqui, pessoal, ela reúne infinitos pontos, como eu mostro com o mouse aqui para vocês, alinhados em uma mesma direção. Além de podermos representar as retas com letras minúsculas, podemos também representar através dessa representação aqui com letras maiúsculas, A e B, que são pontos que pertencem à retinha T, e em cima dessas letras maiúsculas vocês colocarão uma seta com ponta dupla, como eu mostro para vocês aqui com o mouse. Continuando, agora a gente vai falar sobre ângulos. Denominamos ângulo a região ou espaço do plano delimitado por duas semirretas de mesma origem. Mostro para vocês aqui duas semirretas, OA e OB, e agora observem na animação, elas possuem a mesma origem. E esse espaço que eu mostro para vocês aqui em azul, que é o mesmo espaço que esse aqui, numa continuação desse desenho em azul, esse espaço é o ângulo, e a unidade de medida que usamos para representar o ângulo é o grau, como eu mostro aqui para vocês. Observem que OA e OB são os lados desse ângulo, tá bom? E outra coisa que eu mostro para vocês com a setinha é o vértice do ângulo. Está aqui o vértice do ângulo. Observem, notem se esse ângulo medisse 40 graus. Como poderíamos escrever algebricamente essa medida no papel? Nós poderíamos representar dessa forma. A medida M do ângulo AOB é igual a 40 graus, ou ainda MED de medida do ângulo AOB é igual a 40 graus. Sempre nessa representação aqui, pessoal, que eu mostro para vocês no mouse, a letrinha que representa o vértice, ela fica no meio, tá bom? Vamos falar agora de segmento de reta. Segmento de reta, pessoal, nada mais, nada menos que é uma parte de uma reta. Observe aqui a reta T, que anteriormente nós tínhamos determinado. Agora eu vou pegar parte dessa reta, eu não peguei toda a reta. Galera, chamamos de segmento de reta toda a parte da reta que está compreendida entre dois de seus pontos. Nesse caso, os pontos são A e B, que são os extremos do segmento de reta. O segmento de reta AB aqui, ele pode ser representado dessa forma, AB com um tracinho aqui em cima, ou ainda BA, está bem? Continuando, pessoal, agora nós vamos começar as atividades, a correção das atividades. Primeiramente, na atividade número 1, tem um pouquinho de parte teórica que eu quero explicar para vocês aqui. Uma dessas explicações na atividade número 1 é a classificação dos ângulos, alguns ângulos especiais. O autor desse PET, ele explica apenas sobre o ângulo de uma volta, que é o ângulo que mede 360 graus, como eu mostro aqui para vocês com o laser. O ângulo AOB mede 360 graus. E nós temos também aí no PET de vocês o ângulo raso ou de meia volta, que mede quanto? Que mede 180 graus. Mas também quero destacar para vocês outros ângulos especiais, que são o ângulo nulo, que mede 0 graus, como eu mostro aqui para vocês com o mouse. O ângulo reto, que tem essa cara aqui, que tem esse formato aqui, meus queridos alunos, que mede 90 graus. Continuando, depois da classificação dos ângulos que aparece no PET de vocês aí, apenas dos ângulos de 180 e 360,
o autor do PET fala sobre ângulo agudo. E eu trouxe para vocês aqui uma animação para poder explicar o que vem a ser ângulo agudo. Está aqui a teoria. Ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 graus e 90 graus, ou seja, ângulo agudo é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Observem na animação aqui, pessoal, que esse ângulo que eu mostro para vocês aqui é o ângulo reto. E esse ângulo reto, que mede 90 graus, ele nos servirá de referência para poder explicar o que vem a ser ângulos agudos. Observe, pessoal, que o primeiro ângulo agudo que o PET aí de vocês traz, e eu mostro aqui para vocês na animação, é o ângulo AVB. Esse ângulo aqui mede 15 graus, ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Outro ângulo, como eu mostro na animação aqui, ele mede 45 graus, é o ângulo AVC, também é um ângulo agudo. E outro ângulo, que está aí no PET de vocês, é o AVD, é o que eu mostro aqui para vocês com o mouse. O AVD mede 80 graus, tá bom? Agora nós vamos falar sobre ângulos obtusos. Um ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 90 e 180 graus. Ou seja, a medida de um ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor que 180. Trouxe para vocês aqui alguns ângulos obtusos. Observe na animação. Observe aqui que essa medida aqui, como eu já disse para vocês anteriormente, é do ângulo de 90 graus, tá bom? E quando a gente tem ângulos maiores que 90 e menores que 180, como esse ângulo aqui, o AVB, que mede 110 graus, nós temos um ângulo obtuso. Nós temos também o AVC, que mede 135 graus, observem na animação. E temos também o ângulo AVD, que mede 175 graus. Ele também é um ângulo obtuso. Todos esses três ângulos que eu mostrei para vocês aqui nessa animação são obtusos, são maiores que 90 e menores que 180 graus. Uma pergunta que vem no PET de vocês e agora é: como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus? É agudo ou obtuso? Observe que a medida dele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Logo, esse ângulo de 140 graus, como eu mostro aqui para vocês esse exemplo aqui desse ângulo de 140 graus, ele é um ângulo obtuso. Continuando agora a leitura da questão número 1, nós vamos falar sobre ângulos complementares. Galerinha, observem que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Observem, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês os ângulos AVB, BVC, em que as suas medidas, quando somadas, dão 90 graus. A medida do AVB é 35 graus, a medida do ângulo BVC é 55 graus, e quando somamos as duas medidas, nos dá 90 graus. 35 mais 55 é igual a 90 graus. Isso nos dá que AVB e BVC são complementares, pois a soma das suas medidas é igual a 90 graus, como eu mostrei aqui para vocês na animação. Continuando a teoria sobre soma de ângulos, os ângulos suplementares, como eu mostro aqui para vocês no título, são ângulos que, quando somados, resultam em 180 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Observe aqui a animação, o desenho. Nós temos que a medida do ângulo AVB mede 35 graus, a medida do ângulo BVC mede 145 graus. Quando somamos essas duas medidas, o resultado é igual a 180. Observem, 35 mais 145 é igual a quanto? A 180 graus. Isso nos resulta que AVB e BVC são suplementares, são ângulos suplementares. Agora a gente vai falar sobre ângulos replementares. Os replementares são ângulos que, quando somados, resultam em 360 graus. Dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas é igual a 360 graus. Trouxe para vocês novamente uma animação que está no PET de vocês. Observem.
a medida do ângulo AVB é 135 graus, a medida do ângulo BVC é 225 graus, e quando somamos essas duas medidas, 135 com 225, nós temos 360 graus. Isso nos resulta que AVB e BVC são replementares, pois a soma das suas medidas é igual a 360 graus. Com isso, encerramos a atividade número 1 deste PET. Vamos agora para a atividade número 2. Pessoal, para a atividade número 2, nós vamos utilizar a imagem que vocês têm aí no PET de vocês, que é essa daqui que eu acabei de mostrar, que é um transferidor, que é um instrumento utilizado para medir ângulos. E nessa imagem, como vocês podem ver, existem vários ângulos que nós iremos determinar as suas medidas. E o exercício pediu que façamos isso inicialmente. Observem, o ângulo AVA, ele é um ângulo nulo, vale 0 graus, como eu mostro para vocês na animação. O ângulo AVB, que eu mostro aqui para vocês na animação, observe aqui os lados do ângulo, ele vale 30 graus, como marca aqui o transferidor. O ângulo AVC, observem, vale 45 graus. O ângulo AVD, ele vale 60 graus. O ângulo AVE, ele vale 90 graus. O ângulo AVF, ele é um ângulo obtuso, ele vale 120 graus, como mostra aqui para vocês na animação. O ângulo AVG, ele vale 135 graus, como eu mostro aqui para vocês. O AVH vale 150. E o último ângulo, o AVI, ele vale 180 graus, como eu mostro para vocês na animação. Essa daqui é a primeira parte da atividade número 2, que pediu que nós determinássemos todos os ângulos destacados por esse transferidor. Vamos continuar a atividade número 2. Para a continuação da atividade número 2, você precisará de um transferidor. Você irá desenhar em seu caderno cada ângulo separadamente, os ângulos anteriores no caso. Depois, classifique-os em agudo ou obtuso e escreva os nomes especiais que alguns desses ângulos recebem. E, para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o ângulo suplementar correspondente. Então vamos lá? Galerinha, para o primeiro ângulo, que é o ângulo nulo, é muito fácil. Você vai desenhar uma retinha como essa e irá colocar simplesmente o vértice V e o ponto A. Aqui vocês terão os lados do ângulo. Tudo bem que a abertura é nula, então uma semirreta coincide com a outra semirreta. Então a medida do ângulo AVA é 0 graus e o nome especial desse ângulo é o ângulo nulo. Para a continuação da atividade, vocês pegarão um transferidor como esse que eu estou mostrando para vocês na imagem, desenharão uma retinha aí e colocarão o vértice V e o pontinho A, tá ok? Desta forma. Na continuação, o que vocês vão fazer? Quero que vocês prestem atenção no meu mouse. Essa retinha aqui no transferidor e essa daqui, elas se encontram em um único ponto. Esse ponto que elas se encontram, você deixará em cima do vértice V, como eu mostrarei na imagem agora para vocês, desta forma. Observem que legal. Observaram? Agora o que vocês vão fazer? Nós vamos determinar o primeiro ângulo, que é o ângulo de 30 graus. E observem que a gente vai fazer essa medida no sentido horário, tá bom? Não faremos no sentido anti-horário. Professor, se eu quisesse construir os ângulos no sentido anti-horário, eu poderia construir? Sim, você poderia sim, meu querido aluno. Observe aqui, pessoal, que aqui onde eu mostro para vocês, eu tenho a medida 0 e também a medida 180. Nós vamos utilizar essa medida 0 aqui. Aqui é 10, aqui é 20 e observem que aqui é o ângulo de 30 graus. Irei marcar para vocês. Olha só, marquei o tracinho que representa 30 graus e o ângulo de 30 graus. Você pegará seu lápis agora e fará um pontinho como esse que eu mostro para vocês em azul aqui, na mesma direção desse tracinho vermelho que representa o ângulo de 30 graus. O que vocês vão fazer depois disso? Vocês retirarão o transferidor e desde o vértice V aqui desse ponto,
até esse ponto aqui, você pegará uma régua e traçará uma retinha desta forma. Para esse pontinho aqui, que está na imagem de vocês, que vocês determinaram junto comigo, vocês escreverão aí B. Ou seja, esse ângulo AVP é o ângulo de 30 graus, tá bom? Coloca isso no caderno de vocês. Ele é um ângulo agudo, como eu mostro para vocês aqui, pois sua medida é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Marquei aqui para vocês a medida, AVB é igual a 30 graus. Observe que o complementar de AVB é o que falta para chegar aonde? A 90 graus. Ou seja, nós vamos fazer 90 menos a medida do AVB, que é 30. 90 menos 30 é igual a 60 graus. Ou seja, meus queridos alunos, 60 graus é o valor de ângulo que falta para chegar a 90 graus. 60 graus é o complementar do ângulo de 30 graus, pois 30 mais 60 é igual a 90 graus. Da mesma forma, agora nós vamos fazer para o suplementar. O suplementar do ângulo de 30 graus é o que falta para chegar em 180. De 30 para chegar em 180, falta quantos? Qual que é o valor de ângulo? Eu escutei aí 150. Observem. Suplementar de AVB é 180 menos a medida do ângulo AVB, é 180 menos 30. 30 é a medida do ângulo AVB, que é igual a 150, tá bom? Vamos fazer isso para todos os ângulos agudos. Acompanhe comigo. Novamente, vocês irão desenhar essa retinha com os pontos A e V, onde V é o vértice do ângulo. Você colocará o transferidor daquela forma que eu falei para vocês. Procurará agora o ângulo de 45 graus. E o ângulo de 45 graus, como eu mostro na animação, está entre 40 e 50 graus. Nesse tracinho em vermelho que eu coloco para vocês. Vocês irão agora com o lápis de vocês na mesma direção desse tracinho vermelho. Marcarão um pontinho, retirarão o transferidor, ligarão o ponto V até esse ponto criado, que nós chamaremos de C. E esse ângulo AVC mede 45 graus. Esse ângulo é agudo, como eu mostro para vocês na animação. A medida dele é 45 graus, é maior que 0 graus e menor que 90 graus. O complementar de AVC é o que falta para chegarmos ao ângulo de 90 graus. Por isso, vamos fazer 90 graus menos a medida de AVC. 90 menos 45 é igual a 45 graus. Ou seja, o complementar de 45 graus é 45 graus. Pois 45 mais 45 é igual a 90 graus. Vamos fazer da mesma forma para o suplementar. O suplementar de 45 graus é o que falta para chegar em 180. Por isso é 180 menos a medida de AVC. Quando a gente faz 180 menos 45, isso nos dá 135 graus. Logo, o suplementar de 45 graus é 135 graus. Continuando as atividades, pessoal, agora a gente vai desenhar um ângulo de 60 graus. Observe que o ângulo de 60 graus está aqui no transferidor de vocês, como está aqui no meu. Vou marcar o tracinho dele. Irei desenhar também o pontinho que está na mesma direção desse tracinho. Retirarei o transferidor. Ligarei o ponto V a esse ponto criado. Esse ponto criado eu chamarei ele de D. Nós temos aqui agora o ângulo AVD, como eu mostro para vocês. Esse ângulo é agudo. Vamos determinar agora o complementar desse ângulo, que é quanto falta para chegar em 90, ou seja, 90 menos a medida de AVD é 90 menos 60, que é igual a 30 graus. 30 graus é o ângulo complementar ao ângulo de 60, pois 30 mais 60 é igual a 90 graus. Vamos determinar agora a medida do ângulo suplementar do ângulo de 60 graus, que é 180 menos a medida de AVD, é 180 menos 60, que isso nos dá 120 graus. Ou seja, 120 graus mais 60 graus, isso é igual a 180 graus. Terminamos assim, pessoal, o cálculo dos ângulos complementares e suplementares
dos respectivos ângulos agudos. Agora nós iremos construir os outros ângulos e, consequentemente, daremos os nomes especiais para esses ângulos. Notem, novamente, você desenhará a retinha com os pontos A e V, colocará o transferidor, procurará aqui o ângulo de 90 graus onde eu circulo, marcará o tracinho de 90 graus, desenhará na mesma direção que esse tracinho vermelho um pontinho, tirará o transferidor e ligará o ponto V a esse novo ponto. Esse novo ponto nós vamos dar o nome de ponto E, e com isso temos a representação do ângulo AVE, que vale 90 graus. Esse ângulo de medida AVE, ele tem um nome especial de ângulo reto. Agora, pessoal, nós vamos desenhar o ângulo de 120 graus. Trouxe novamente aqui o transferidor. 120 graus está aqui, como eu mostro para vocês no mouse. Desenhei o tracinho que representa o ângulo de 120 graus. Consequentemente, desenho o ponto na mesma direção que esse tracinho. Tiro o transferidor e desenho a retinha do ponto V até esse ponto aqui criado, que eu irei chamar de F. E está aqui para vocês o ângulo AVF de 120 graus. E esse ângulo é um ângulo obtuso, pois sua medida é maior que 90 e menor que 180 graus. Está aqui novamente em destaque para vocês verem. Medida de AVF é igual a 120 graus. Continuando, agora a gente vai representar o ângulo de 135 graus. Quero destacar para vocês que o ângulo de 135 está entre o ângulo de 130 e 140, nesse tracinho que eu mostro para vocês. Desenharei agora o pontinho na mesma direção que esse tracinho, retirarei o transferidor, ligarei o ponto V a esse ponto. Darei o nome desse ponto de ponto G e nós temos agora a representação do ângulo AVG de 135 graus. Que é um ângulo obtuso, e esse ângulo obtuso mede 135 graus, como eu mostro para vocês aqui. Agora nós iremos desenhar o ângulo de 150, que está aqui, onde eu mostro para vocês com o mouse. Representarei o tracinho de 150, colocarei agora o pontinho na mesma direção, retirarei o transferidor, ligarei o ponto V a esse novo ponto, darei o novo ponto um nome de H, que vocês podem observar aqui. Agora nós temos o ângulo AVH, que mede 150 graus. Ele é um ângulo também obtuso, pois sua medida é maior que 90 e menor que 180. Está aqui a medida AVH, 150 graus. E por último, vamos desenhar o último ângulo, que é de 180 graus. Observem com o cursor do mouse que 180 está aqui. Colocarei o tracinho em vermelho, como mostro aqui para vocês. Colocarei o pontinho rente a esse tracinho em vermelho, ou seja, na mesma direção. Retirarei o transferidor. Ligarei o ponto V a esse novo ponto, que eu irei chamar de I. Agora eu tenho o ângulo AVI de 180 graus. Ele é um ângulo raso, ou de meia volta, como nós já conhecemos, e a sua medida AVI é igual a 180 graus. O que nós iremos fazer agora? O professor Luan explicará para vocês algumas teorias antes de resolver a questão número 3. Essas teorias estão na apostila de vocês aí. Acompanhem comigo. Pessoal, agora nós iremos falar sobre ângulos congruentes. Observem na animação. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Observem esses dois ângulos aqui, AOB e CVD. Ambos os ângulos possuem a medida de 30 graus, por isso esses ângulos são congruentes. Vamos falar agora de ângulos consecutivos. Está aqui o desenho para vocês observarem e entenderem o que são ângulos consecutivos. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice, como esses dois aqui, e têm um lado em comum, são denominados ângulos consecutivos. Notem o exemplo. Trouxe para vocês aqui, entre os ângulos que tem aqui, dois ângulos que são consecutivos. AOB, AOB e AOC, AOC. Eles são ângulos consecutivos. Eles possuem o mesmo vértice, vértice O,
e possui um lado em comum. O lado OA, ele é um lado comum aos dois ângulos. Continuando, ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes, eles têm que ser ângulos consecutivos e não possuírem nenhum ponto interior comum. Observem, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados ângulos adjacentes. Observe um exemplo. O ângulo AOB e BOC são ângulos adjacentes. Observem. AOB, que eu mostrei para vocês aqui na animação, e BOC, que está aqui também na animação para vocês verem. Eles são ângulos consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Por isso, eles são ângulos adjacentes. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice. Observem aqui que eu tenho duas retas que se encontram no ponto V. Nós podemos observar com esse cruzamento 4 ângulos formados. Observe o seguinte: os ângulos AVB e DVC, que eu mostro na animação, eles são ângulos opostos pelo vértice. Acompanhe na animação. AVB e DVC são ângulos opostos pelo vértice. Além disso, eles possuem a mesma medida, são congruentes, como eu mostro na animação. Continuando nossa animação, os ângulos AVD, que eu mostro aqui para vocês, e BVC também são opostos pelo vértice. E como a gente já viu anteriormente, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. AVD é congruente a BVC, ou seja, possuem a mesma medida. Continuando, vamos falar agora de segmentos congruentes. Dois segmentos que têm a mesma medida são chamados congruentes. Observe aqui que eu trouxe o segmento AB e no meio desse segmento eu coloquei um ponto. Nós chamamos esse ponto de ponto médio, que divide o segmento em duas partes iguais. De A até M eu tenho 7 centímetros e de M até B eu também tenho 7 centímetros. Com isso, o segmento AM é congruente ao segmento MB, ou seja, possuem a mesma medida. E como nós lemos essa informação, o segmento AM é congruente ao segmento MB. Vamos falar agora de segmentos consecutivos. Dois segmentos de retas são consecutivos se uma das extremidades de um deles é também extremidade do outro. Observem, eu tenho o segmento aqui AB e o segmento BC. E observem que a extremidade B do segmento AB é também extremidade do outro, do segmento BC. Por isso são consecutivos. Os segmentos AB e BC são consecutivos, pois a extremidade B pertence a ambos. O ponto B aqui pertence a ambos os segmentos. Segmentos colineares. Olha que interessante. Segmentos colineares pertencem à mesma reta. Observem. Aqui eu tenho a reta R e tenho vários segmentos que pertencem à mesma reta. Notem, os segmentos AB, que está aqui, de A até B, e o segmento CD, que está aqui, C até D, são colineares, pois têm a mesma reta suporte, R, ou seja, pertencem à mesma reta R. Agora vamos falar de segmentos adjacentes. Dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes, ou seja, para ser segmentos consecutivos, tem que possuir uma extremidade em comum. E para ser colinear, esses segmentos têm que pertencer à mesma reta. E lembrando, esses segmentos são adjacentes se possuem em comum apenas uma extremidade e não tem outros pontos em comum. Observem na animação reta R e eu trouxe para vocês aqui 3 pontos. E notem, os segmentos AB, de A até B aqui, e BC, de B até C aqui, são adjacentes, pois são consecutivos e colineares. Agora, pessoal, uma outra parte da matéria que está aí no PET de vocês, que vai nos ajudar a responder a questão número 3. Nós vamos estudar um pouco das posições relativas entre as retas. Primeira posição relativa é as retas concorrentes. Elas possuem um único ponto em comum. Olha o exemplo.
aqui está o plano alfa e essas duas retas R e S pertencem a esse plano alfa e elas se encontram em um único ponto, ou seja, esse ponto é O, elas se cruzam em um único ponto, por isso elas são concorrentes. Retas perpendiculares são retas concorrentes que formam 4 ângulos de 90 graus, são chamadas retas perpendiculares. Observe aqui, pessoal, o plano alfa novamente. Aqui você tem duas retas perpendiculares formando 4 ângulos retos. Esse sinalzinho que eu mostro para vocês é o sinalzinho indicativo de ângulo reto, de 90 graus. Outra forma de você representar retas perpendiculares é através desse símbolo, R perpendicular a S. Agora, falando sobre retas oblíquas, se duas retas concorrentes não são perpendiculares, elas são chamadas de quê? Oblíquas. Elas também são retas concorrentes e se encontram em um único ponto, como eu mostro aqui para vocês, mas não são perpendiculares entre si, como eu mostro aqui para vocês na imagem. Agora, explicando o que são retas paralelas. Retas paralelas, pessoal, não possuem pontos em comum. Trouxe aqui o plano alfa, que é um plano infinito, retas S e reta R. Se você prolongar as retas R e S aqui, elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão ter um ponto em comum. As retas R e S são paralelas. Uma outra forma de você indicar é R, essas duas barrinhas aqui, ó, representa R paralela a S. Pessoal, a gente vai resolver agora a questão número 3, que tem a ver com essa figurinha aqui que eu mostro para vocês com o laser. Letra A. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? E quais são oblíquas entre si? Observem, pessoal, que nós temos aqui 5 retas, U, V, T, R e S. E nós temos que lembrar o seguinte, retas concorrentes possuem um único ponto em comum. Retas paralelas não possuem ponto em comum. Retas perpendiculares formam 4 ângulos retos. E retas oblíquas são retas concorrentes, como as retas perpendiculares, mas não formam ângulos de 90 graus. Vamos determinar primeiro as retas concorrentes. E eu trago para vocês 9 pares de retas concorrentes. As retas U e V, U e R, U e S, U e T, V e T, V e R, V e S, T e R e T e S. Alguns alunos podem me perguntar por que a reta V e T são concorrentes. Perceba nessa animação que eu acabei de fazer aqui agora que eu prolonguei as retas T e V, pois as retas são infinitas. Aí eu tive que prolongar, peço que vocês façam a mesma coisa que eu fiz e elas vão se encontrar nesse ponto que eu mostro aqui para vocês com o mouse. A mesma coisa vale para as retas S e V. Aparentemente S e V não se encontram, mas se você prolongar elas, elas vão se encontrar num ponto futuro, como eu mostro aqui com o mouse para vocês. Por isso que elas são retas concorrentes, tá bom? Continuando, vamos determinar agora os pares de retas paralelas e o único par de retas paralelas são R e S, que já está indicado na figura para vocês. Retas perpendiculares, o único par de retas perpendiculares é o IV, como mostra aqui o ângulo de 90 graus e aqui também na figura, U é perpendicular a V. Como são 9 pares de retas concorrentes, as retas oblíquas serão 8, por conta de quê? Por conta que a gente retira as retas concorrentes U e V, que são perpendiculares e não são oblíquas. Estão aqui os 8 pares de retas oblíquas, pessoal. Vocês podem conferir. Feito a letra A, agora a gente vai fazer a letra B. Observem, o ângulo IHJ, que eu vou destacar para vocês a figura, que está em vermelho, chamado de ângulo reto, como está aqui, possui qual medida? Então, galera, a medida do ângulo IHJ é 90 graus. Letra C, o ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. Quanto mede o ângulo BAH? Quero mostrar para vocês que o ângulo BAH é esse aqui que eu mostro com a setinha para vocês. E esse ângulo é suplementar ao ângulo BAC, que está aqui com essa setinha apontando para ele aqui, de 70 graus. Como o ângulo BAH, que está aqui, é suplementar ao ângulo de 70 graus,
a medida do ângulo BAH é o que falta para chegar aonde? A 180. Por isso fazemos 180 menos a medida do ângulo BAC, que mede 70. 180 menos 70, isso nos dá 110 graus, ou seja, a medida do ângulo BAH é igual a 110 graus. A letrinha D pede: o ângulo BAH e CAD são opostos pelo vértice. Qual é a medida do ângulo CAD? Olha aqui, pessoal, já destaquei para vocês o ângulo BAH que determinamos na letrinha C, que mede 110 graus, e abaixo dele aqui, com a setinha aqui, temos o ângulo CAD, que é oposto pelo vértice ao ângulo de 110 graus já destacado. Nós sabemos pela teoria, pessoal, que os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então, a medida do ângulo BAH é igual à medida do ângulo CAD. Logo, a medida do ângulo CAD que nós queremos determinar é igual a 110 graus. Continuando, letrinha E. Qual é a medida do ângulo DAH? Observe aqui, pessoal, que essa setinha aqui onde estou mostrando para vocês está indicando o ângulo DAH, que é oposto pelo vértice ao ângulo BAC. Se o ângulo BAC mede 70 graus, então ele possui a mesma medida do ângulo DAH, pois são opostos pelo vértice. Logo, a medida de DAH é igual a 70 graus. Pode marcar aí no pet de vocês. Letra F. Os ângulos correspondentes, determinados por uma transversal a duas paralelas, são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? Vamos lembrar aqui que as retas paralelas são R e S. E nós temos essa reta transversal T aqui, que eu mostro com o mouse para vocês. O ângulo de 70 graus, que é o ângulo BAC, ele é um ângulo correspondente ao ângulo que eu mostro aqui para vocês, ADE. E eles possuem a mesma medida. Se eles possuem a mesma medida, como eu destaco aqui para vocês, logo o ângulo ADE é igual a 70 graus, como eu mostro aqui para vocês na resposta. Qual é a medida do ângulo FDG? Quero mostrar para vocês, pessoal, que o ângulo FDG vai aparecer na tela de vocês. E agora, FDG está aqui com essa voltinha em azul aqui, que ele é um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo ADE, que nós determinamos no item anterior, e ele vale quanto? 70 graus. E pela teoria de ângulos opostos pelo vértice, nós sabemos que o ângulo FDG é igual à medida do ângulo ADE. Por isso, a medida do ângulo FDG é 70 graus, já que a medida do ângulo ADE é de 70 graus. Determinando agora o item H, qual é a medida do ângulo FDE? Observe que o ângulo FDE é esse que tem voltinha azul, que eu estou mostrando para vocês, FDE. E observe que esse ângulo FDE é suplementar ao ângulo de 70 graus aqui, a ADE. Ou seja, a medida desse ângulo é a medida que falta para chegar em 180 graus. Por isso, a medida de FDE, que nós vamos determinar, é igual a 180 menos a medida de ADE, que é de 70. 180 menos 70 é igual a 110 graus. Ângulos colaterais, determinados por uma transversal a duas paralelas, se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Qual é a soma de suas medidas? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a figura com os ângulos CAD e ADE que determinamos em itens anteriores. E se vocês observarem, o ângulo CAD mede 110 e o ângulo ADE mede 70 graus. Como falou o comando da questão, esses dois ângulos são suplementares. Quer dizer o quê? Que a soma de suas medidas é igual a quanto? É igual a 180. 110 mais 70 é igual a 180 graus, como eu mostro para vocês aqui na resposta. Letra J. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Pessoal, no item anterior já havia falado para nós que os ângulos colaterais eles são suplementares, como é o caso do ângulo BAH, que vale 110 graus, e do ângulo
GDF, que vale 70 graus. Quando nós somamos eles, a soma deles é igual a quanto? 180 graus. Letrinha K. Os segmentos DF e DA, que aparecerão na tela de vocês aí agora, não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Observem que o segmento DF está em vermelho e o DA está em azul. E observe a resposta. São consecutivos, pois a extremidade D pertence a ambos, e são colineares, pois têm a mesma reta suporte T. Eles pertencem à mesma reta T. Para a questão número 4, pede-se, nas figuras abaixo, R é paralela a S. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. A primeira figurinha aqui, pessoal, nós temos que esses dois ângulos que eu indico para vocês aqui, que estão do lado direito da transversal T, são colaterais externos, como eu coloco na resposta para vocês aqui agora. Observem, os ângulos x e 2x são colaterais externos. Logo, da teoria, nós sabemos o quê? Que a soma desses ângulos, x mais 2x, é igual a 180. Nós sabemos que os ângulos colaterais externos são suplementares, por isso que a soma deles é igual a 180. Somando aqui x mais 2x, nos dá 3x é igual a 180. E como 3 aqui multiplica por x, ele vai passar para o outro lado da equação dividindo. Ficará 180 dividido por 3, x então é igual a 60 graus. Então esse ângulo aqui, x, é igual a 60, ou seja, ele é um ângulo agudo, por ser menor que 90 e maior que 0 graus. Como esse ângulo aqui é o dobro de x, ou seja, o dobro de 60, 2 vezes 60 é igual a 120. Então esse ângulo aqui é obtuso. Pessoal, para encontrarmos o valor de x nessa segunda figura aqui, nós vamos precisar de uma construção auxiliar, que vai ser feita nesse vértice aqui do ângulo de 90 graus, onde eu coloco o mouse. Observem, fiz aqui uma construção auxiliar de uma reta pontilhada paralela à reta R e à reta S. E quero destacar para vocês que esse ângulo que aparecerá na tela de vocês aqui agora, esse ângulo azul, juntamente com esse ângulo de 130 graus aqui, eles são ângulos alternos internos, ou seja, eles possuem a mesma medida. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é que esse pedacinho aqui do ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui é suplementar ao ângulo de 130, é o que falta para chegarmos a 180. Observem ele em laranja aqui agora. E quanto que falta para chegar em 130? Eu escutei aí 50. Observem, 180 menos 130 é igual a 50 graus. Logo, esse ângulo aqui, que é suplementar ao ângulo de 130, vale 50 graus. E observem, pela mesma teoria dos ângulos alternos internos, que esse ângulo em preto, que aparecerá na tela de vocês aí agora, ele vale x, pois esse ângulo com esse daqui são alternos internos e possuem a mesma medida. Como esse ângulo aqui todo que eu mostro com o mouse para vocês vale 90 graus, ou seja, x e 50 são ângulos complementares, significa que x mais 50 é igual a 90 graus, logo x é igual a 90 menos 50, por conseguinte, x é igual a 40 graus. Com isso, nós temos aqui a determinação do ângulo agudo x. Nesse item aqui, quero mostrar para vocês que os ângulos 2x e 120, que eu destaco para vocês, eles são opostos pelo vértice. Logo, os ângulos 2x e 120 são OPV, opostos pelo vértice. Isso significa que eles têm a mesma medida, 2x é igual a 120. Vamos pegar esse 2 aqui e passar para o outro lado da equação dividindo. X vai ser igual a 120 dividido por 2. X vai ser igual a quanto? A 60 graus. Isso significa que x é um ângulo que agudo por ser menor que 90 e maior que 0 graus. Para determinarmos o ângulo y,
Perceba que o ângulo Y aqui, ele é suplementar ao ângulo X. O valor do ângulo Y é o que falta para chegarmos a 180. Por isso que quando somamos 60 graus, que é o valor de X, mais Y, que eu mostro aqui para vocês na tela, 60 mais Y, isso é igual a quanto? A 180 graus. Passando esse 60 para o outro lado da equação, Y é igual a 180 menos 60, Y é igual a 120, indicando assim que o valor de Y é 120 e ele é um ângulo obtuso. Vamos agora para a última questão. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine, letra A, o valor de x, letra B, a medida desses dois ângulos, letra C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Para encontrarmos o valor de x na letra A, vamos usar da teoria de ângulos opostos pelo vértice, que nos diz que eles são iguais, eles possuem a mesma medida. Igualei aqui para vocês verem os dois ângulos. Para resolvermos essa equação, eu irei passar o 4x aqui para o lado esquerdo da equação, como eu indico com a setinha, e o menos 40 para o lado direito da equação, como eu indico com a setinha verde. Fazendo isso, nós temos 6x menos 4x que veio para cá, é igual a menos 10, que já estava do lado direito da equação, mais 40 graus, que veio para cá. Fazendo as operações, 6x menos 4x, isso é 2x, menos 10 mais 40, isso é 30 graus. Como o número 2 aqui multiplica por x, eu irei passar esse número 2 para o lado direito da igualdade, porém, eu irei passar dividindo. Vamos lá, x vai ser igual a 30 dividido por 2. Vamos lembrar que divisão é a operação inversa da multiplicação. E quanto que dá 30 dividido por 2? Quando dividimos 30 dividido por 2, nós temos que x é igual a 15 graus. E para a letrinha B, pessoal, nós queremos determinar a medida desses dois ângulos. Nós sabemos que x vale 15 graus. Vamos pegar esses dois ângulos, 4x menos 10 e 6x menos 40. No lugar de x em cada uma dessas expressões, nós vamos colocar 15, como eu fiz aqui. Ficará 4 vezes 15 menos 10 e 6 vezes 15 menos 40. 4 vezes 15 aqui nos dá 60 e 60 menos 10 nos dá 50. 6 vezes 15 aqui nos dá 90 e 90 menos 40 nos dá quanto? 50 graus. Indo para a letrinha C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Ô galerinha, esse exercício nos disse que nós temos dois ângulos OPV, que são representados por aquelas expressões. O ângulo de medida x aqui não faz sentido nenhum, mas eu irei calcular o seu complementar também. E irei calcular também o complementar do ângulo de 50 graus. Esse valor de 50 graus é a medida de ambos os ângulos opostos pelo vértice. Aí faz mais sentido calcular o seu complementar. Mas isso é uma atividade extra que eu propus. Observem, o complementar ao ângulo de medida x. Nós sabemos que esse ângulo de medida x mede 15 graus e o complementar é o que falta para chegar em 90 graus, ou seja, é o ângulo que somado com 15 dá 90 graus. E está aqui a sua expressão para determinarmos. 90 menos 15, esse ângulo complementar é igual a 75, tá bom? E o complementar ao ângulo de 50 graus, que é a medida dos ângulos opostos pelo vértice, destacado no comando da questão, é 90 menos 50, e é igual a 40 graus. Ou seja, 40 graus é a medida do ângulo complementar ao ângulo de 50. Meus queridos alunos, muito obrigado por assistirem mais essa videoaula no canal Determina. O professor Luan Martins agradece a sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Até a próxima e bons estudos!